Olá a todos! E sobre o balé clássico, a história do balé clássico, ela se inicia há 500 anos atrás na corte italiana. Esses nobres italianos divertiam seus ilustres convidados com espetáculos de poesia, mímica, música e dança. Esses divertimentos que eram apresentados pelos cortesãos, aliás, cortesão nada mais é do que aquele que ficava lá na corte puxando o saco do rei. Esses divertimentos ficaram famosos porque eram realizados com lindos figurinos, lindos cenários, que muitas vezes eram criados por artistas super famosos, tipo Leonardo da Vinci. O primeiro balé registrado aconteceu em 1489, comemorando o casamento do Duque de Milão com Isabel de Arma. Essas danças de corte possuíam movimentos delicados com a cabeça, com as mãos, e tinham pequenos movimentos com as pernas e os pés. Afinal de contas, eles usavam roupas enormes, com armações, roupas de veludo. Eles não tinham como se mexer muito. Mas era muito importante que todos eles dançassem bem na corte. Então eles enviavam professores para esses nobres, para todos os lugares, para que eles aprendessem essas danças, que representavam danças para comemorar um casamento, para comemorar uma vitória de guerra, enfim, todos esses tipos, cada um tinha que ter uma dança específica. E quando a rainha Catarina de Médici, italiana, casou-se com o rei Henrique II, ela se tornou a rainha da França. Então o que ela fez? Ela levou todo esse espetáculo, toda essa experiência da corte italiana, ela levou para a corte francesa. Cara, foi um sucesso arrebatador. Inclusive teve uma peça que ficou muito famosa, A Rainha Cômica, que foi criada em 1581. Tinha 5 ou 6 horas de duração. Mas foi um sucesso tão grande que essa rainha foi invejada pela Europa toda. Sendo assim, o que ela fez? Ela pegou professores, coreógrafos dela e começou a enviar para todas as outras cortes, espalhando o estilo italiano que foi para a França, espalhando todo esse estilo de comemoração e de dança. Bom, a dança se tornou regular na corte francesa, só que ela foi sendo aprimorada cada vez mais, experiência, né? Então, os figurinos, os cenários, a fusão com a música, com a mímica, com a poesia, tudo foi sendo aprimorado. Mas o grande apogeu vem a acontecer 100 anos depois, durante o reinado do rei Luís XIV. Luís XIV se tornou rei com 5 anos de idade, muito jovem. Se apaixonou pela dança, afinal ele estava vendo isso a todos os momentos na corte. Virou um bailarino, um grande bailarino, e com 12 anos ele se apresentou pela primeira vez para a corte. A partir daí não parou mais, se apresentava sempre. Só que sempre com uma imagem, uma figura, um personagem poderoso, triunfante. Mas o apogeu do Luís XIV foi com o Ballet de la Nuit, que é o balé da noite, onde ele representava o sol. Ele vinha com uma imagem dourada, enorme. A partir daí, ele ficou conhecido como Rei Sol. Em 1661, Luís XIV fundou a Escola Real de Música e a Escola Real de Dança, com a intenção de profissionalizar essas atividades. Mas 8 anos mais tarde, ele criou então a Escola Nacional de Balé, que existe até hoje e que é a Escola do Ópera de Paris. Foi quando o professor Pierre Beauchamp criou as 5 posições dos pés, que se tornaram a base do aprendizado acadêmico do balé. Charles-Louis Pierre de Beauchamp foi um bailarino, coreógrafo e compositor francês. Ele nasceu em Versalhes em 30 de outubro de 1631. Bom, depois de tudo isso, a dança já não era mais só um entretenimento na corte, ela virou uma profissão. E os espetáculos já não eram mais realizados nos salões, eles foram
transferidos para o teatro, que inicialmente eram interpretados somente por homens, até que no final do século XVII, a Escola Nacional de Dança começou a formar bailarinas mulheres, que logo ganharam destaque nas apresentações, mas ainda tinham os movimentos muito limitados por causa dos figurinos, que eram muito complicados, não tinham como se mexer. Até que uma bailarina chamada Marica Margot, ela ficou muito famosa, ela causou sensação. O que ela fez? Ela encurtou a saia e começou a calçar sapatos mais leves e diminuiu o salto. Dessa forma, ela poderia fazer como os homens. Então, ela saltava e mostrava todos os passos que ela estava executando. Isso acabou trazendo um desenvolvimento muito grande da técnica da dança e dos espetáculos. Então, a partir daí, o balé clássico acabou encontrando por ele mesmo uma forma mais expressiva e mais verdadeira para que dê significado para cada movimento da dança. Assim, no final do século XVIII, um movimento liderado por Jean Nouvel inaugurou o balé de ação, isto é, apresentava uma narrativa, tinha um enredo e personagens reais. Isso modificou a forma de balé feito até então. O romantismo transformou todas as artes, inclusive o balé, trazendo personagens exóticos e etéreos, se contrapondo com aqueles personagens reais dos balés anteriores, que eram heróis, heroínas. E quem inaugurou essa fase do romantismo no balé foi a bailarina Marie Taglioni. Foi criado para ela o balé chamado La Sylphide. Marie Taglioni tinha um físico ideal para o romantismo. As outras bailarinas que faziam as heroínas, elas eram fortinhas, baixas. A Marie era alta, longilínea, tinha os braços compridos. Essa diferença de físico fez com que ela diminuísse um pouco os movimentos. Então, ao invés de estirar como todas faziam, ela diminuía. Só que isso trouxe suavidade, trouxe leveza para os movimentos. E La Sylphide era um balé que tinha bruxas, espíritos, e ela inaugurou o uso do sapato de pontas. Então, a intenção do sapato de ponta era fazer com que a bailarina parecesse que ela estava flutuando. E é isso que aconteceu. Marie Taglioni flutuava pelo palco. Isso realmente foi um grande sucesso. Um outro balé do romantismo que ficou muito famoso foi Giselle. A partir daí, os balés tiveram outra dimensão. Começaram a contar histórias, mesmo reais, mas sempre com figuras etéreas. Logo depois desse período romântico, o balé perdeu a sua força na Europa. Mas um czar russo que queria investir na dança levou para a Rússia professores e coreógrafos franceses. Um deles, Marius Petipa. Marius Petipa transformou a dança na Rússia, criando balés com os próprios compositores, um deles, Tchaikovsky. Com Tchaikovsky, Marius Petipa criou 3 balés que são dançados até hoje pelas grandes companhias do mundo e por várias escolas: o Quebra-Nozes, a Bela Adormecida e o Lago dos Cisnes. Marius Petipa criou uma fórmula de coreografia. Ele criou conjuntos bonitos e harmoniosos, variações difíceis para solistas e o grand-pas-de-deux para o casal principal, que isso é dançado até hoje. Gente, são 500 anos de história. Balé clássico do repertório tradicional. É nosso dever mantê-lo e respeitá-lo. Oficinas e arte, venha fazer parte